Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bora lá pro segundo vídeo de fundos imobiliários. Hoje a gente vai analisar um fundo imobiliário completinho, vamos analisar o site onde a gente busca informação e o relatório dele, vamos fazer uma análise inteirinha aí de um fundo imobiliário para vocês começarem a pegar a manha. Vocês vão ver que depois vocês vão ter muito menos dúvida e vocês vão conseguir aí fazer a análise dos fundos imobiliários, tá ok? Então eu vou compartilhar minha tela, fica aí até o final, hein, que vocês vão gostar desse vídeo. Bora lá! Então, pessoal, olha, estou começando aqui do zero, estamos no Google, tá? E aí eu vou pesquisar aqui aonde eu gosto de fazer as análises dos fundos imobiliários. Tem um site que é muito interessante, que eu gosto muito, ele é bem completo, que se chama Funds Explorer, tá bom? Então, ó, Funds Explorer. Aí a gente clica nele aqui, tá? E aí eu escolhi um fundo aqui aleatório, tá bom? Um que é bem famoso, vou pesquisar aqui um aí, KNRI 11, que nem a renda imobiliária. E aí ele vai dar aqui as informações, ó, pra gente, tá ok? Então como que a gente analisa aqui um fundo imobiliário? Pessoal, acima de 500 mil reais de liquidez média diária, já é um fundo que ele tem uma liquidez boa, tá bom? O último rendimento aqui dele foi R$ 1. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi 8,15%. Ele tem um patrimônio líquido de 4,6 bilhões aí de reais. Hoje ele está no valor patrimonial de 163,31 e está dando uma rentabilidade ao mês de 1,12. E aí ele está com um PVP aqui de 0,9. O que significa isso, pessoal? O valor patrimonial dele é R$ 163,31. Só que olha o preço dele quanto que está hoje. R$ 147,50. Então, ele está abaixo do preço justo dele, entendeu? Que é o PVP aqui, que significa o quê? Preço sobre valor patrimonial. Sempre quando a gente vê um PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, abaixo de 1, ele está mais barato do que o valor patrimonial dele, tá ok? Aí o dividend yield é o quê? O quanto ele está pagando anualmente em relação ao valor dele, tá bom? E o último rendimento dele aqui é R$ 1. O que é esse R$ 1? É o dividendo, pessoal. Ele está pagando R$ 1 por cota. Se você tem uma cota, você vai ganhar R$ 1. Se você tem 10 cotas, você vai ganhar R$ 10 por mês. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$ 100. Então é o valor aqui do último rendimento vezes o número de cotas que você tem, tá ok? Vamos continuar explorando ele aqui. O KNR11 aqui registrou um rendimento de 8,15 nos últimos 12 meses, correspondendo ao valor aqui de R$ 147 por cota. O atual dividendo dele aqui foi R$ 1 na data aqui de outubro de 2025. A cotação base estava R$ 148. Aí eu já deixei prontinho, vocês conseguem filtrar aqui o quanto que ele pagou de dividendos aqui, tá bom? Eu pesquisei aqui nos últimos 5 anos. Há 5 anos atrás, ele pagava 44 centavos. Aqui teve alguma coisa que ele pagou a mais, tá bom? Normalmente alguma venda de imóvel, alguma coisa assim. E depois ele já veio aqui para 95 em setembro de 23 e vem pagando R$ 1 todo mês certinho aí por cota, tá? É legal vocês irem e sempre dar uma lidinha, é muito bacana. Então tem todas as informações aqui, tá bom? Todas as informações. Olha que interessante. Dá uma olhada lá na minha playlist de renda fixa, pessoal. Soltei agora um shorts aí que eu fiquei surpreso, mais de 32 milhões de brasileiros ainda investem na poupança. Mas olha só o fundo imobiliário aqui. Se tivesse aqui investido 50 mil reais, você teria recebido no final 53 mil reais em 12 meses. Se estivesse investido no KNR11,
Ops. No KNR11, esse valor atual estaria em R$ 61.332. Não é uma recomendação de investimento, pessoal. Lembrando que isso é renda variável, tá ok? Então ele teve essa valorização aqui de 14% nos últimos 12 meses, apesar que ele estava muito mais barato. Ele ainda está com PVP de 0,9, mas ele estava menos ainda, tá? Há 12 meses atrás. Então, em relação à poupança, ele teve uma rentabilidade de 15,72% a mais, pessoal. Aí tem aqui os detalhes, mais detalhes dele, ticker, que é o ticker, sempre quando você ouvir ticker, pessoal, é o código, tá bom? Assembleia Geral, que é informações que eles passam para os cotistas, informes periódicos, tá? Assembleias que acontecem, sempre quando acontece algum evento, eles soltam assembleias, tá? E eles mandam e-mail também pra gente quando a gente se cadastra. E aqui tem o relatório gerencial, tá? Então tô clicando aqui no relatório gerencial, que é o quê? Todas as informações aqui desse fundo, tá ok? Então vamos lá, vou aumentar aqui. Então qual que é o objetivo aqui desse fundo, pessoal? É gerar renda de aluguel mensal através de locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Ou seja, ele é um fundo que ele é de quê? Ele é um fundo de galpões logísticos e prédios corporativos. Patrimônio dele líquido, tá bom? 4 bilhões de reais, 4 bilhões 606 milhões 86.252. Valor total de mercado, valor total de cotas aqui 28.204 cotas. Vacância física, olha só, 3,89%, pessoal, que é o quê? A quantidade de imóveis que eles têm vazios, entendeu? Lembra que eu falei de vacância no primeiro vídeo de fundo imobiliário? Você vê que uma coisa vai casando com a outra. Então, é uma vacância bem pequena, tá ok? Vacância financeira, que é questão de pagamento, tá? 5%, baixo ainda, tá? Cota patrimonial, aqui 163. Cota de mercado, quanto está o preço hoje. A distribuição mensal. Taxa de gestão, quanto que o gestor cobra aí, né, anualmente em relação ao fundo. Esse é um fundo bem antigo, pessoal. Ele está vigente desde 11 de agosto de 2010, tá? Esse daqui é o administrador, depois você pode copiar isso daqui, colar e ver quantos fundos, quantos trabalhos eles fazem, entendeu? Para ver se até a empresa tem experiência ou não, tá ok? Aí se vocês quiserem, vocês podem ler inteiro. Eu no começo eu li inteiro, depois eu já vou na onde interessa, tá? Então aqui mostra aqui as emissões de cotas, tá? E sempre quando eles vão emitir novas cotas, eles informam o porquê, tá bom? Negociação e liquidez. Então aqui, olha só, 5,55 milhões de reais aí de volume diário de negociações na Bolsa de Valores, tá? Aqui ele mostra a vacância, que é a evolução aqui da vacância física e financeira, tá bom? A vacância física aqui em amarelo e a vacância financeira aqui em preto, tá bom? Isso daqui é muito importante. Lembra quando eu falei de diversificação? É interessante avaliar isso aqui, pessoal. Então, a diversificação, ele é diversificado aqui por estado. 68% está em São Paulo. Ele tem 16% aqui no Rio de Janeiro, 15% em Minas. Receita por tipo de contrato. Atípico e típico, pessoal. Típico é quando ele tem uma data ali de vencimento um pouco mais curta, tá? E atípico, que é o ideal mesmo, que são contratos de aluguéis para longo prazo, tá bom? Aí o índice de reajuste aí dos aluguéis, 69% é pelo IPCA, que é o quê? A inflação. E aí, pessoal, tem 30% aqui que ele é pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços. Se vocês quiserem pesquisar, depois vocês pesquisem isso daí, tá bom? O que é esse índice? Aí tem aqui a absorção de carências, tem várias informações aqui interessantes, tá bom? Aí o portfólio imobiliário, lembra de novo, sempre em diversificação, pessoal.
Aqui mostra um pouquinho aqui da vacância de novo, tá bom? Olha só, imagina o seguinte, pessoal, você tem um dinheirão, vou comprar uma casa para alugar, nada contra, tá? Nada contra. Mas quando você compra uma casa e você aluga ela, você tem um risco de vacância de 0 a 100, ou ele está vazio ou ele está alugado. Então você tem um risco de vacância de 0 ou 100%. Ou ele está 100% ali porque ele está alugado, ou ele está 0 porque ele está vazio. Então imagina que esse fundo aqui ele tem 150 inquilinos, tá? E como que isso está formatado aqui, tá? Os inquilinos dele, 14% empresas de serviços, 8% empresas financeiras, 22% comércio, 1% engenharia, 43% aqui indústria, 2% aqui logística, 6% aqui empresas de tecnologia e 4% outros. Pode ver que é um fundo bem diversificado com 150 inquilinos. O que acontece se 3, 4 inquilinos aí vão embora? A cota pode cair um pouquinho ali, o rendimento? Pode, mas você continua recebendo, pessoal. Não é que nem, por exemplo, se você tiver ali uma casa e o inquilino vai embora, e no próximo mês a casa ficar vazia, você já não tem aquele aluguel. Aqui não, aqui é diferente. Muito difícil, praticamente impossível, né? Não que não seja, mas é muito difícil 150 inquilinos entregar ali o imóvel, tá? Aí aqui mostra, olha só, quais são os edifícios, centro de distribuição, tá? Aonde fica também. Cara, é muito legal. Portfólio de imóveis, eu lá atrás quando investi em fundos imobiliários, já, né? Eu comecei a fazer o quê? Putz, eu quero ir lá no imóvel para eu poder ver. Pô, isso daqui um pedacinho é meu, hein, cara? Um pedacinho é meu, tá? Então, tem aqui, ó, Rochaveira Torre Zeboni, e aí tem o valor aqui avaliado, tá bom? Vacância por imóvel, pessoal. É muito top, é muito top. Aí tem a questão de alavancagem, isso aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado, tá? Então, a alavancagem, querendo ou não, é quando você compra um imóvel e você ainda está pagando ele. Mas aí tem aqui, ó, o emissor é o Bradesco, a taxa de juros que eles estão pagando, a carência aqui após o término da obra. Então, aqui, ó, nesse caso da alavancagem, foi para construir um imóvel novo, tá? Então, use mais imóveis aqui ainda. Então, é tudo muito claro, tá, pessoal? Muito claro. Aí mostra aqui o DRE deles, ó, receitas de aluguéis antecipados, receita financeira, lucro, tal, entendeu? Despesas com IPTU, todas as despesas aqui. Composição aqui do rendimento semestral, fluxo de caixa, o valor patrimonial. É muito top, pessoal, muito top. Autorregulação da Anvisa aqui, que ele faz gestão de recursos, tá bom? Então, todo fundo imobiliário que a gente for fazer, é bom a gente sempre conferir antes, tá? Aí aqui, no ranking de fundos imobiliários, que vocês podem pesquisar, tem mais informações, ó, liquidez diária, preço sobre valor patrimonial dele 0,9, dividend yield de 0,68, variação no preço aqui de 5,34%, patrimônio líquido aqui dele e o número de cotistas aqui. 299.922 cotistas, pessoal, é muita gente, tá? Eu vi aqui com a inteligência artificial, aqui com o chat GPT, como analisar aqui um fundo imobiliário. Tudo isso que a gente fez, pessoal. Ver se ela é um fundo de tijolo, a gente viu aqui que ele investe aqui em lajes corporativas e também em imóveis logísticos. Ver se ele é de papel, ver se ele é um híbrido, tá? Ele é um fundo híbrido nesse caso. Ou ele é fundos de fundos. Aí a gente pega e faz o quê? Análise de dividend yield. Preço sobre valor patrimonial, ele dá dica se é um bom sinal ou não. Vacância física, vacância financeira. Retorno de aluguel aqui, que é o cap rate, né? Maior que a taxa Selic, tá? Ou não, tá? Que é apenas um indicador também, né, pessoal? Por exemplo, por que os fundos imobiliários eles estão
pagando menos que a Selic, eles estão muito abaixo do valor patrimonial, porque a Selic está alta. Então a tendência é o quê? Quando a Selic cair, os valores das cotas subirem, tá? Então aqui, ó, use plataformas aqui como Fundos Explorer, Status Invest, Clube de FIIs aqui para você consultar esses dados. Aí, aqui tudo que a gente viu também aqui, ó, gestão, localização dos imóveis, diversificação, um ou dois inquilinos, muito pouco, corre. Qualidade dos contratos, se são típicos ou atípicos, atípicos é o ideal. Histórico de pagamento de dividendos, que foi o que a gente viu lá, se viu 5 anos, mas tem desde o começo lá. Eventos relevantes, vendas de imóveis, troca de gestão. Aí tem os riscos aqui, vacância, inadimplência, gestão ineficiente, diluição, taxas, cenário macroeconômico, se a Selic sobe, os FIIs de papel tendem a render mais. Se a Selic cai, os FIIs de tijolo se valorizam mais. Então é bem interessante. Então aqui tem um outro exemplo de um outro fundo que ele deu aqui, tá? E aí ferramentas recomendadas aqui, Fundos Explorer, Status Invest, Clube de FIIs, TC Matrix, entre outros aqui, tá ok? Então, pessoal, muito curto. Se vocês gostaram desse conteúdo aqui, continue que a gente vai analisar mais alguns fundos imobiliários, tá bom? Continua aí na nossa jornada. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí para continuar acompanhando. Clique nos sininhos de notificações. Se vocês gostou desse conteúdo, dá uma curtida aí pra gente, dá uma força aí no canal. Não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Obrigado aí, valeu e até a próxima!